No sexto episódio, acompanhamos a fuga espetacular do abrigo em que viviam Ícaro e seus dois amigos mais velhos, Carlos e Rui. Carlos, o mais descolado entre os três, os levou para um hotelzinho ordinário onde era frequentado por prostitutas, marginais ali daquela região. E uma das moças que era ali amaziada com Carlos permitiu que os três pernoitassem aquela noite em seu quarto. Mas na manhã do dia seguinte, logo tiveram que sair e arranjar recursos, tiveram que se virar para poder pagar a alimentação, o aluguel de um outro quarto. Então, acostumados com a vida nas ruas, Carlos e Rui trataram de furtar a bolsa de uma transeunte e aí, garantida a refeição, dessa vez os três partiram para fazer um ganho em cima de um senhorzinho, que possibilitou, então, o aluguel do novo quarto. Mas à noite, Ícaro estava muito admirado e se sentindo confortável com aquela vida mais cheia de liberdade. Mas durante a noite, Jeremias, seu guardião espiritual, então se acerca dele para tentar convencê-lo a voltar para o abrigo. Afinal, faltavam poucos anos, ele já estava com 15, quase com 16 anos, para se tornar maior de idade, conseguir um emprego lícito. Ícaro, porém, estava irredutível. Para o abrigo, jamais retornaria. Já sofreram bastante ali, naquele local. Então, diante da veemente recusa, Jeremias não insiste, vai para um canto fazer a sua oração e pede inspiração e autorização para voltar à colônia Alvorada Nova, para pedir novas instruções, como poderia agir para ajudar o seu pupilo. Introduzindo-se então na colônia, Jeremias foi conduzido à presença de Caibar-Schutel. Saudações, companheiro Jeremias. Fico muito feliz em revê-lo. Sei que está enfrentando problemas na sua convivência com Ícaro. Em que posso ajudá-lo? Paz em Jesus, estimado amigo. De fato, estou numa fase bastante custosa no meu relacionamento com meu pupilo, por vezes até penosa. Parece que não consigo mais atingi-lo com os meus conselhos. Ele está sempre arredio, independente, porventura mudado. Eu esgotei meus argumentos do nosso último contato e já não sei nem mais o que lhe dizer para mostrar-lhe o caminho reto. Ele me disse que eu não vivenciei o que ele está experimentando, por isso não posso ajudá-lo. Por outro lado, disse-me que ainda não temos uma ligação, um laço mais profundo para que eu possa sentir o que ele está captando. O que é que eu posso fazer, caro líder? Acalme o seu âmago, Jeremias. Os desatinos que ele esteja cometendo ou que venha a cometer não são sua responsabilidade. O espírito possui livre-arbítrio. Lembre-se bem disso. E não é função do anjo guardião influir nessa parte da jornada, ou seja, não tem por fim coibir-lhe a vontade.
Sua tarefa, que representa uma das mais nobres, é auxiliá-lo. E para tanto você precisa primeiramente estar tranquilo e paciente. Deixe que ele se agite, perturbe-se ou fique em desespero. Sua participação neste momento é transmitir-lhe paz e afetividade. Ainda que ele, num primeiro instante, não reconheça ou não perceba a sua aproximação. Em segundo lugar, amigo, você deve saber que tem, sim, ligações profundas com seu pupilo, como ocorre com a maioria dos casos, bem como ele pode ter conhecimento que você já viveu provas muito, muito difíceis quando esteve encarnado na crosta. E como eu farei para que ele saiba se nem ao menos eu sei como? É por isso que autorizamos a sua vinda para cá. Nossos companheiros do Departamento de Reencarnação vão acompanhá-lo até o Arquivo Geral. E de lá irão a uma sala especial, onde poderão trocar informações e você saberá exatamente qual é a ligação com Ícaro. Terá noção ainda de alguns detalhes, por ora esquecidos, de existência passada, para que leve a ele no seu próximo encontro. Mas bastará isso, Caibar? Não, meu caro. Esse é o começo de um processo de amadurecimento que poderá levar meses, anos, ou décadas, ou até mesmo século. Ele irá sofrer e eu não gostaria que isto acontecesse. Faça o melhor de si. Não o deixe nos piores momentos. E, acima de tudo, não se sinta culpado nem responsável pelo que ele fizer de errado. Ele necessita sua presença para acalmá-lo naqueles instantes em que sua esperança estiver bastante inferiorizada. E quando sua autoestima já não suportar mantê-lo vivo, o anjo, nessas ocasiões tão difíceis, tem importantíssima atuação. É o seu amor impedindo o pior. O que quer dizer com pior? Quantos já não colocaram fim à sua vida, cometendo mais sérios desvios contra as leis de Deus? Por quê? Não ouviram os seus guardiães? E isso pode acontecer? Às vezes, Jeremias, sim. Não acontece conscientemente, mas o encarnado pode encaminhar-se de tal modo às más tendências de toda a ordem que muitas vezes está enveredando pela trilha que o levará ao suicídio. Você deve evitar que isso se dê. E, para tanto, utilizará todo o seu empenho, emitindo o amor intenso que seu coração certamente possui. Eu fico grato por sua confiança em mim, mas não sei se poderei corresponder com tamanha expectativa. Meu amigo, não se sinta inferiorizado por um ou dois fracassos. Derrotas são naturais. Na senda do aprendizado, todos nós já vivemos isto. Parta tranquilo e confiante, pois depositamos em suas mãos o melhor de nossos ensinamentos.
Graças a Deus, assim o farei. E Jeremias seguiu então 2 assessores de Caibar Schutel, dirigindo-se ao departamento indicado, onde iria fazer um breve retrospecto de existência pretérita. Aí, quando já estava bem acomodado numa cadeira reclinável, viu à sua frente surgir uma tela imensa que o abrangia assim por completo e dava-lhe a impressão de estar inserido num novo mundo. E as imagens tiveram início. Nos Estados Unidos, no início do século XIX, Jeremias viu-se acorrentado a grilhões e sendo covardemente açoitado. Era escravo numa das fazendas de algodão no sul do país. Seu feitor, um homem rude, maldoso, nutria especial prazer em judiar dos escravos que eram colocados ali sob o seu jugo. Naquela época, era um espírito rebelde, tal como Ícaro, e não se conformava em vivenciar tanto sofrimento, tanta humilhação dia após dia. Desejava libertar-se a qualquer custo, nem que para isso tivesse que cometer algum crime. Viu-se na tela os momentos em que seu anjo guardião aproximava-se e dizia para manter a calma e cultivar o coração no amor a Deus acima de tudo, pois estava enfrentando uma provação necessária no seu aprimoramento espiritual. Tudo iria passar quando menos esperasse e estaria de volta ao conforto da cidade-luz. Observaram então que o Jeremias da época não prestava a menor atenção às súplicas do seu protetor e desafiava-o a enfrentar os mesmos problemas, julgando-se o mais injustiçado dos mártires da crosta terrestre. O escravo debateu-se em ódio vários meses até que lhe surgiu uma chance de evitar pela via da força o cativeiro a qual via-se submetido. Então, numa noite muito quente de verão, quando o feitor saiu para tomar um ar no meio da madrugada, num momento de descuido, associado a outros escravos que conseguiram escapar daqueles grilhões, colocou fim à vida do feitor, da forma mais violenta que pôde conceber. Escapou e tornou-se fugitivo. Mais uma vez o anjo tentou aconselhá-lo, pedindo que não continuasse aquela caminhada que não o levaria a lugar algum. Mas, sem dar-lhe ouvidos, o escravo sentiu-se obrigado a matar outras vezes para manter-se livre. E com isso, granjeou cada vez mais dívidas, até que desencarnou, vítima de tiros desfechados por um dos fazendeiros que o viu em suas terras. Estava visivelmente comovido diante da similitude de situações e, quando acreditava já ter visto tudo, notou que o semblante do feitor assassinado fez-se presente na tela, ocupando quase que toda a parede frontal. Aí, pouco a pouco, foi transfigurando-se e mostrou sua atual face. Não era outra pessoa, senão Ícaro,
o seu pupilo. Jeremias sofreu um imenso abalo e derramou-se em lágrimas de arrependimento por ter sido tão duro e insensível com Ícaro, a quem devia tanto e com quem precisava trocar muito amor. Pediu então aos assessores que o encaminhassem de volta à crosta, no que foi prontamente atendido. Estava de volta à sua missão, com novos e poderosos argumentos para transmitir ao seu protegido. Ícaro estava integrado à marginalidade. Possuía um certo senso incomum à idade e questionava-se se agia corretamente ou indevidamente, mas não se atrevia a duvidar dos seus passos, pois se o fizesse, arruinaria todo o percurso que idealizara para atingir a felicidade, ao menos a aparente do mundo material, que nunca tivera seu alcance. Adquiria os bens que desejava e vivia dentro das regras que ele mesmo se impunha, sem dever satisfação a ninguém, a não ser aos seus comparsas. Logicamente vivia tenso e arredio, pois tinha muito medo de ser preso a qualquer momento e sabia que se isso ocorresse, não voltaria à mesma instituição que lhe dera abrigo, mas certamente seria encaminhado para uma unidade de adolescentes infratores, o que lhe seria extremamente cruel. Seu mentor voltou da alvorada nova e continuava ali investindo no sucesso do pupilo, não o deixava um minuto sequer e acompanhava por onde seguisse, até mesmo que tivesse de ingressar em ambientes assim, infestados de entidades inferiores. Certa noite, Carlos convenceu Rosa Maria, vejam só, a sua Amásia, a iniciar Ícaro sexualmente. A despeito das advertências de Jeremias, que procurou mostrar-lhe as desvantagens da prática do sexo sem propósito, sem fundamento no amor, na solidez do relacionamento. E aí, somente situado no campo da lascívia, ele partiu ao encontro da meretriz. Aí, no quartinho impuro do hotel, a moça o esperava sem qualquer ansiedade, pois estava somente fazendo o seu trabalho, um favor até ao seu Amásio. O rapazote ingressou vacilante, meio temeroso. Aí ela o acolheu, sem muita cerimônia, mandou-o deitar sobre ela, retirando toda a sua roupa. Ele aqueceu, meio assustado. Aí, nesse momento, Jeremias pôde observar a invasão no recinto de inúmeras criaturas menos esclarecidas, prontas para assistir, como se fosse uma sessão ali de entretenimento, o evento que se daria. Buscou isolar o garoto daquelas influências, embora tenha sido inútil. E Rosa Maria agiu mecanicamente e mostrou ao rapazola como era uma atividade da qual ele carecia de conhecimento. Finalizado o ato, um misto de perturbação e encantamento por ter descoberto uma nova face da sua caminhada, sentiu-se mais maduro, ainda que de modo artificial, deixando o recinto rapidamente. Os amigos, então, o crivaram de perguntas e ele, tentando mostrar uma experiência que não tinha, chegou a ser até patético nas suas respostas. E quando julgava
já dominar todos os aspectos que volteavam as suas decisões, Carlos o convidou para participar de algo maior que o comumente realizado para a sobrevivência marginal que cultivavam. Haveria um roubo numa empresa situada no centro da capital paulista. E o grupo que estava organizando estava precisando de menores de idade para assisti-los. Carlos fora lembrado e resolveu levar então seus amigos nessa empreitada. Aí foi a primeira vez que Ícaro sentiu realmente medo do que estava fazendo. Jeremias saltou ali à sua frente antes da decisão, fartando-o de advertências. E apesar de sentir-se inseguro, vacilante, indeciso entre atender os conselhos do protetor ou o convite do comparsa, terminou deixando-se levar pela imaturidade real que era a sua característica e aqueceu a Carlos. Foi um dia triste na sua jornada, cercado de adultos sem escrúpulos, voltados há tempos à senda criminosa. Ícaro enveredou por um caminho dos mais obscuros na trilha de qualquer encarnado. O assalto fracassou quando os vigilantes da empresa reagiram e a polícia chegou, alertada pelo alarme disparado. Presos, todos os gatunos foram levados à delegacia e os menores encaminhados à unidade apropriada. Finalmente, o que Ícaro menos desejava ter ocorrido na sua vida acontecera. Estava enclausurado numa prisão para adolescentes. E durante seu desprendimento, na primeira noite que passou numa cela, dormitório, encontrou-se com Jeremias. Eu sei que você vai me recriminar. Advertiu de pronto Ícaro. Não, absolutamente. Eu vim para externar-lhe a minha solidariedade. Sei que você deve estar se sentindo muito mal e não iria censurá-lo num momento desses assim, tão delicado. Sou seu amigo, lembre-se. Ícaro nada respondeu, limitou-se a fitá-lo demoradamente, como se estivesse tirando a prova de que falava pela força do seu olhar. Jeremias então continuou. Lembra-se daquele dia em que você me disse que eu não havia sofrido bastante para que pudesse entender o seu caso? Sim, respondeu secamente o pupilo. Pois não é verdade. Eu vivi muitas agruras, das quais você não pode ter ideia nos dias atuais. Por exemplo, desafiou o pupilo. Eu fui escravo num outro país distante daqui, numa época não muito remota. Açoitado, humilhado todos os dias, fui vítima de um sistema muito cruel, que me espargiu as forças e quase liquidou com a minha autoestima. Exatamente como vem acontecendo com você. Não acredito? Tá falando isso somente para serenar aí o meu ânimo, me dar esperança. Eu jamais menti para você, Ícaro. E não seria agora que eu iria fazê-lo. Além disso, se tivesse que mentir, por que eu guardaria esse tempo todo? Não teria sido melhor
contar essa história nos nossos últimos encontros? Poderia. E por que não o fez? Porque eu não sabia ainda. Como assim? Nós somos todos assistidos, Ícaro, por cidades espirituais que estão ao redor desse imenso planeta. Cada um de nós liga-se a uma delas e tem apoio dos espíritos mais evoluídos, como se fossem nossos pais e amigos mais velhos a nos dar orientações. Nessas colônias, eu obtive tais informações que, ora, eu passo para você. Se você foi mesmo escravo, deve ter mesmo sofrido. Sim, mas está lá no passado. Eu não guardo mais as lembranças no coração, sabe? Nem me atormento mais com elas. Sorte sua. Para mim, cada instante de fome, de frio, necessidade, violência e humilhação nessa vida horrível que eu levo, estão guardados aqui, muito bem guardados na minha memória. Não diga isso. Eu tenho certeza que são emoções passageiras, ainda que compreensíveis. Crê em Deus, Ícaro. Ele vela por todos nós e não iria deixá-lo assim, desamparado. Deus. Todos falam esse Deus quando a situação aperta. Mas na realidade eu creio que é apenas aí uma desculpa para justificar tanta tragédia por onde trilhamos. Sua reação nada mais é do que fruto da sua revolta. Olha, eu continuo a dizer, Ícaro, que eu compreendo o que você sente. Além do mais, já fomos, sim, muito unidos no passado. E não desconhecidos como você acreditava. Fomos? E como se deu? Não é o momento ainda para que eu lhe conte a esse respeito, mas creia em mim, nós fomos muito ligados e eu lhe dedico todo o meu amor atualmente. Sei que você precisa e eu estou disposto a dar. E o que você quer em troca? Nada. Por que eu haveria de querer? Porque ninguém, nem um único ser vivo na Terra dá algo a outro sem pretender alguma coisa em troca. Entende? É uma lei absolutamente viva e real. Não são todos assim. Não? E você conhece um único exemplo que possa me dar de um bom cristão que não age assim? Conheço vários, Ícaro, mas não posso dá-los a você porque não pertence ao seu universo de relacionamentos. De que adianta eu lhe dar nomes dos quais você nunca ouviu falar? Por acaso iria sensibilizar o teu coração? Não. Acharia que vai estar mentindo. Porque seu mundo é insensível e tirano. Seus amigos utilizam uma lei muito áspera de relacionamentos e você não aprendeu a dar sem exigir nada em troca. Então é inútil a nossa conversa. Eu quero lhe transmitir outros dados que também compõem a vida. Você não deve imaginar que tudo se resume na sua desgraça, nas resoluções ruins que tomou, nem tampouco nos abusos e nos infortúnios que sofreu ao longo da sua vida. Há momentos belos, autênticos, inseridos em instantes de amor, de felicidade. Basta que você queira vivê-los.
Nem me fale de beleza, nem de amor, e muito menos de felicidade. O que você entende disso? Alguma vez você já foi feliz? Julgo-me feliz, Ícaro. Se você está resignado com o que Deus lhe dá, compreende a justiça que existe nas mais singelas situações nas quais está inserido e consegue vislumbrar a magnitude da vida, assim, ao seu redor, por que não se sentir feliz de viver, de evoluir, de fazer parte dessa imensa comunidade de irmãos que seguem os mesmos rumos em direção à felicidade suprema? Belas palavras, mas inúteis. O que o faz supor que eu acreditaria nelas? Apenas um sentimento que trago comigo. Conheço um pouco, meu querido Ícaro, e imagino que você queira ser feliz. Eu não sei. Vacilou o protegido. Todos o querem. Por que você seria diferente? Porque para mim eu sei que isso aí é impossível. Você sabe quantos encarnados eu observo todos os dias falando a mesma coisa? Quando são incompetentes, seja para desenvolver algo de útil na vida, seja para produzir e trabalhar honestamente, ou mesmo para se resignar com o que tem de bom, querendo sempre mais, utilizam esse argumento pueril: a felicidade não é para mim. Não se sinta injustiçado porque você não é. Está apenas experimentando uma prova na sua jornada e deve vencê-la. Afinal, essa é a sua tarefa. Falar é fácil, né? Agora, como fazer? Porque, ao invés de ser tão relutante, você não segue um pouco os meus conselhos? Não acha que eu posso ajudá-lo? Talvez. Não sei. Então, medite sobre isso. Se quiser, posso auxiliá-lo a sair dessa vida na qual você penetrou indevidamente. Eu vou pensar a respeito. Opa! Será que um fiozinho de luz se acendeu nessa mente para transformar esse coração? Aguardem os próximos episódios.